Deus, Ele diz em João 3, lá no capítulo 6, versículo 37, que todo aquele que vem a Ele de maneira lançará fora, de maneira nenhuma Ele vai lançar fora. A oportunidade para se achegar a Deus é para todos. Uricantaramachai. A oportunidade que Deus nos dá para se achegar a Ele é uma oportunidade que não pode de maneira nenhuma, queridos, por nós ser desprezada. Uramacheia. E é interessante porque essa carta ela é escrita a uma igreja que aos olhos de muitas pessoas era uma igreja que estava condenada. Por quê? Uramacheia. E essa igreja ela está muito real nos dias de hoje. A igreja de Laodiceia, Uramacheia. Eu vou ler aqui o versículo primeiro, aqui o versículo 14 que fala dela, só para você entender. Escuta só: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem está falando com a igreja é o próprio Deus, é o Senhor, Ramacheia. Ele diz assim, ó: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. O Ramachandarabacandarabakai. Quisera fostes frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O Ramachai. Olha o que é que Deus diz para essa igreja, Ramacheia. Oricanta Ramachandarabakai. Vou parar nesse versículo aqui, pastora. Oricanta no versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quisera, ou oxalá, como diz aqui, né? O Ramacheia, foras frio ou quente. Ao dizer assim, fala bem assim: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus está dando uma oportunidade para dois tipos de pessoas: a fria e a quente, jamais a morna. E ele vai explicar aqui nesse versículo seguinte para você entender. Porque uma pessoa fria, Ramachandarabacai, aos olhos de muitos, ela é excluída. Porque a gente está perto de uma pessoa que ela está ali, não frieza espiritual, mas fria, é aquela pessoa que é calma na forma como está aprendendo a palavra de Deus. É aquela pessoa que ela tem, uma certa dificuldade de entender a palavra de Deus, entender os mandamentos do Senhor, mas ela está ali devagarinho, ela está ali caminhando devagar. Muitas vezes as pessoas olham para elas e começam a julgar: puxa vida, esse não quer nada com nada. Mas é a pessoa que está lá no culto, está lá no cantinho dela e ninguém dá nada, Ramachandarabacai, mas está colhendo tudo, está lá machuriandecandaramacheia, ali usufruindo do melhor de Deus, mas ela não consegue ainda passar para as pessoas, mas ela está na sua pouca força, buscando fazer o que Deus quer, e muitas vezes escondido, enquanto ninguém vê, mas ela está aconselhando alguém, ela está ajudando alguém, o Ramachuriandecantaramanai, ela está, Ramaché, em todos os lugares onde Deus se faz presente, o Ricantaramanai. Enquanto o morno está de repente, o Ramaché, vendo coisas que não agradam a Deus, aquele frio está lá, ouvindo palavra, ele está ali atento à pregação, está comendo, está quietinho, às vezes não dá um glória, às vezes está no seu canto ali, mas está ali, recalamacheia, absorvendo tudo que a palavra está trazendo. Aquilo traz para aquela pessoa uma sabedoria tremenda, o Ricantarabacheia. Você não vai ver a pessoa que é frio, como ele está dizendo aqui, ela sair a Ramachandarabacai e começar ali a perder a Ramacheia, a sua razão em muitas coisas, e também ela sair como aquela pessoa que briga por tudo. Não, ela está lá bem calma, de uma forma ali serena, mansa, e as pessoas falam: esse não vai ser nada. Às vezes está na porta, às vezes está lavando o banheiro, às vezes está ali a Lamacheia sem ser vista por muitos, mas a Lamantoricantaramacheia, ela é uma pessoa que é devagar,
mas chega lá. É uma pessoa que não é correria, mas ela está buscando fazer o melhor para Deus na sua pouca força. Ela está ali buscando remandar a Xandarábia. Então Deus vai dizer: olha, Laodiceia, quiseras que fosse frio ou quente, mas porque és morno, eu vomitar-te-ei, lamantori canta ramacheia. Eu estou falando da pessoa fria aqui para você entender que às vezes não fala em línguas, por ramacheia, mas tem o Espírito Santo. Às vezes não aparece, tem até vergonha de dar uma saudação, mas tem o Espírito Santo, porque nos bastidores ela está aconselhando, como eu falei para você, ela está usando a sabedoria que vem do céu, e muitas vezes a pessoa não entende. Ela chega no ambiente e o Espírito Santo faz o ambiente mudar. Por quê? Porque ela chega a lamacheia com Deus na frente, ela treme quando pega o microfone, ela tem temor a Deus, ela teme ramaché quando entra na casa do papai. Ela não fica olhando para A, para B, não, ela tem sua vida, é ali, devagar, mas está caminhando, está seguindo. Ninguém tira ela o foco dela, ninguém faz isso. Isso para mim é uma pessoa fria, e que Deus está dizendo aqui, não é o frio espiritual, porque o frio espiritual é o morno disso aqui. Eu vou explicar para você, porque está aqui, ó. Não tem nada de nada. É só o que Deus passa no nosso coração. Escuta, olha o que vai dizer aqui, querido. Vou continuar. Olha as qualidades, não, aliás, os defeitos de quem é morno. O frio você entendeu, porque a pessoa é devagar, mas está chegando. Devagarinho, mas está engatilhando. Está lá, o ramantori cantarabacheia. Não faz para ninguém ver, mas está fazendo. O ramacheia está sempre em movimento, não para nunca. Está sempre com a mente ligada, a mente está ligada no que Deus, a lamacheia quer que ela faça. Está ouvindo a voz de Deus e colocando em prática do jeito dela, devagarinho, para não errar, com medo de errar, mas está fazendo. Isso é importante. Por isso Jesus aqui, ele vai ser claro: oh, quisera que tu fosse pelo menos frio, que está engatilhando, mas está buscando minha face. O ramantori cantarabacheia. Não é com uma pregação eloquente, mas está lá trazendo uma mensagem que está na Bíblia. Eita Jesus, não está inventando nada. Olha aqui o morno, que uma tríssimo, ó. Eu sei as tuas obras, isso é o 15, né? Que nem és frio nem quente, ou quisera fosse frio ou quente, né? A lamacheia, assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, ó. Olha o 17 aqui, ó. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. O ramacheia. Canta ramanai. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Quem não conhece pessoas assim, irmãos? No meio evangélico, a tal da prosperidade entra nesses corações, e o que importa para eles é ter, é possuir, é ter poder, é ter multidões, é ter pessoas, mas não se preocupa com a riqueza espiritual. Para a riqueza terrena, Deus olha a ramacheia e mostra que é como se fosse pobre, cego e nu. Rimachai. Você vai entender, você conhece pessoas assim. Escuta só. Como diz, rico sou, estou enriquecendo e de nada tenho falta. Essas pessoas, elas buscam o seu bem material na terra e não tem falta de nada. O Ramachandarabacai. Não existe, irmão, para quem está nessa vida farta, um calor excessivo ou um frio extremo. Não, porque elas têm no seu bem-estar um ar-condicionado que tanto tem ar frio como quente. Elas não sofrem como nós sofremos na rua no evangelismo, ou ramaché no trabalho, muitas vezes, com esse calor que está fazendo agora. Não, eles têm realmente, de nada tem falta de quê? Nada material não tem falta, é nas suas mansões, nos seus carrões. Oh, ramacheia, pessoas que querem justamente a riqueza da terra para quê? Para se sobressair aos demais e trazer multidões aos seus encontros, porque são pessoas que têm riqueza material, pensa que são ricas, mas a palavra diz, o Ramachandarabacai,
e não sabes que és um desgraçado. O que é isso? Uma pessoa que está caindo na graça, uma pessoa que Deus olha e que a graça não alcançou ele. Por quê? Porque ele deixou remandar achai que as coisas desse mundo tirassem o lugar de Deus. Então são pessoas que pregam, são pessoas que cantam. Isso aqui não está falando, irmão, de quem está lá fora não, viu? Essas cartas aqui eram para as igrejas, viu? Não era para o mundão perdido, não. As 7 cartas eram para a igreja, que Deus queria trazer algo para elas, uma notícia para elas nos dias de hoje. Então aqui não está falando do ricão aí fora aí, que você conhece, que é às vezes traficante, que tem dinheiro do tráfico, não. Ou dos empresários, não. Está dizendo dos empresários evangélicos, dos ricões evangélicos, das pessoas que acham que o mamon que é o Deus dele, que é o Deus do dinheiro. É isso que a palavra está dizendo. O camarada da igreja está dizendo assim: eu sou rico, eu tenho tudo, não falta nada. Falta o Espírito Santo. Falta, por quê? Porque vai vomitar aquele tipo de crente, vai vomitar naquele grande dia. E quantos não estão mornos? Isso é só um detalhe. Aí existe o morno, queridos, que nem para ser rico serve. É o morno que realmente está na igreja em busca da riqueza, e por não conseguir, porque Deus, já falei muitas vezes aqui, Deus não vai ter riqueza para todo mundo, gente. Eu já falei, muitos daqui nesse ministério, em muitos ministérios, vão morrer pagando aluguel, mas vai para a glória, não tem problema. Muitos vão morrer sem ter o sonho de andar num carrão de 1 milhão, mas não tem problema, porque tem lá, vai pisar no ouro, ruas de ouro. Então a nossa busca é sempre celestial, e as demais coisas Deus vai nos acrescentar, porque Ele sabe que nós precisamos das coisas materiais para quê? Para sobreviver. E Deus cuida da sua igreja de uma forma intensa. Você não tem tido falta, irmãos. Você é um verdadeiro que pode dizer aqui, ó, de nada eu tenho falta. Por quê? Porque eu tenho um Deus na minha vida, eu tenho o Senhor aqui, ó. Aí Ele vai dar o conselho. Por quê? Porque Deus não quer que você não tenha oportunidade de haver mudança. Então existe morno rico e morno pobre. Existem muitos tipos de pessoas mornas. As pessoas mornas são aquelas justamente que elas aprendem a palavra, elas têm como ministrar a palavra, mas ela traz aquilo para o seu bem maior, para o seu bem Halamashia, não para o bem do reino. Ela consegue agora trazer esse tipo de mensagem para quê? Para se enriquecer, para buscar Ramashia, a riqueza na terra. O Ramantori canta Ramashia. Mas veja bem que é interessante, ó, porque o Senhor, Ele vai dizer aqui, ó: mas eu aconselho, versículo 18, que de mim compre ouro provado no fogo. Como Deus é maravilhoso, irmãos. Porque se o ouro não for provado no fogo, ele não vai estar puro, ele vai estar ainda com pedra, com cascalho, ele vai estar ainda misturado, então não vai ter um valor de uma joia real. Quem é ourives e quando pega um ouro que não é provado realmente, que fica só ouro, ele vai simplesmente, Alamaché, se você leva 1 quilo, ele vai te comprar por algumas gramas. Por quê? Porque ele sabe que aquele quilo ali, tirando tudo, vai sobrar o quê? Algumas gramas, não vai sobrar o quilo inteiro, aquela peça inteira. Por quê? Quando o ouro é provado no fogo, vai tirando tudo que não é ouro, e parece ouro muitas vezes, mas não é. Então Deus, Alamaché, está dizendo: olha, o que vocês estão comprando aí fora é um ouro falsificado, é uma palavra que vai encher o teu ego, é uma palavra que vai apenas te deixar feliz naquele momento, mas tua vida não vai mudar, a tua história não vai mudar. Você vai ficar no mesmo pecado, você vai ficar na mesma vidinha, e sempre buscando as promessas, buscando profecia, buscando aquilo que Deus, Alamachurian de Cantarabá, só Ele tem para dar, mas Ele só dá, Alamantori Cantarabaxé, para aquele que vai buscar nele o ouro provado num fogo.
um ouro puro, a palavra genuína, sem enfeites, uma palavra que vai trazer o quê? Libertação. Vai trazer o que para você? Uma mudança. Quem lê essa palavra e não muda de vida, está comprando ouro que não foi provado por Deus. Está trazendo para si, querido, cegueira espiritual, pobreza espiritual. Está se tornando o quê? Um crente morno. E não é isso que Deus quer. Eu vou continuar aqui para você entender, ó. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. Olha aí, ó. Para que te enriqueça. Aí sim. E esse ouro o quê? Sabedoria de Deus. É a palavra pura e eficaz, viva, que realmente traz riqueza, ó. Para que te enriqueças. E vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Eita, Ramacheia. E que unge os teus olhos com colírio, para que veja. Escuta só, que interessante. Comprar vestes brancas, está coberto espiritualmente. O Ramacheia tem que ser com vestes brancas. Tem muita gente coberta, mas com vestes que não trazem a proteção espiritual, que não gerem em você santidade onde você entra. E quando fala em nudez aqui, irmãos, não tem nada a ver com nudez literal do ser humano. Está falando justamente o recanta Ramacheia. Quando aquele Canaã, o menino, filho ali de Noé, Noé faz a arca, tem um dilúvio. Quando acaba tudo, ele planta para si uma vinha. Ele faz ali o vinho, e o neto dele, filho de Canaã, vai ver o quê? Vai ver a nudez dele, ou seja, ver a sua nudez, literalmente. Não podia naquele tempo. Ali é um caso. Agora, quando você vai aqui para Abacuque, escuta só, capítulo 2, versículo 15, fala bem assim: ai daquele que der de beber ao seu companheiro, para ver a sua nudez. Abacuque vai explicar. Uma pessoa sóbria é normal, mas uma pessoa embriagada mostra quem ela é. Uns ficam felizes, alegres, no modo de falar. Uns ficam ricos, uns ficam loucos, né? Outros viram até outras coisas terríveis, entendeu? Isso traz com que a pessoa não seja mais sóbria, e traz a nudez dela, que não é tirar roupa literalmente, é a nudez, mostra o lado oculto que ela tem. A embriaguez traz isso para o ser humano. Ela não fica mais normal. Não tem como confiar na palavra de um bêbado. Não tem como confiar o que ele fala quando está embriagado. Não tem como, porque ele vai falar o que não deve. Alguns, como eu falei para vocês, mudam totalmente. Por quê? Porque a nudez dele, a vergonha dele, aqui nesse caso, é exposta. Então o que acontece? Ó, fala bem claro aqui, ó: vestidos brancos, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Quem está vestido com santidade, com vestes de santidade, onde quer que chegue, a vergonha não está com ele. Halamachandarabacai. Ao invés de vergonha, dupla honra, que não quer dizer, mais uma vez, que você vai estar lá em cima, ricão, não. Dupla honra, por quê? Porque vai trazer para você. Você vai andar de cabeça erguida. Você vai estar com o teu Deus na frente. É como todos aqueles homens de Israel, olhando para o gigante, mas nenhum tinha coragem de se achegar. Mas Davi, vestido adequadamente, com vestes de santidade, não importava se era vestes brancas, mas ele disse: eu vou no nome do meu Senhor, e eu vou arrancar esse gigante que está detonando, que está derrubando. Então Alamaché se levanta com vestes. Viu o que foi falado aqui no começo do culto? Que Daniel estava o quê? Com esse tipo de veste. Ele estava totalmente Ramachandarabacai. Ele estava ali protegido, como o Salmo 91. Ele estava à sombra do onipotente. Ninguém tocaria nele. Por quê? Então ele foi para a cova sem medo algum de que os leões pudessem tirar a vida dele naquele momento. Por quê? Porque ele sabia que ele estava realmente rico, mas rico em Deus. Ele não era Alamaché moro, mas era um crente Alamaché de verdade. Vai continuar para encerrar aqui, ó. Aí Jesus, Alamacheia, olha aqui, ó: para que unja os teus olhos com colírio, para que vejas.
Só que aqui você vê, quando você vê no versículo 17, que aquela pessoa estava se achando rico, não tinha nada, falta nenhuma, ou seja, eu já sou um crente preparado, o meu lugar lá no céu está garantido. Só que começa agora a trazer a sua própria sabedoria humana e começa a inventar o que a Bíblia não diz, começa a criar livros, esboços e mais esboços, trazendo o que? Justamente um engano, e as pessoas seguem esse tipo de gente. Eita, Ramashandarabacai. Oh meu Deus do céu, irmãos, tem tanta gente sendo seguida por falso profeta, que se vocês forem observar, vocês ficam besta. Eu fui assistir um vídeo esse dia que eu não aguentei assistir tudo, porque de um camarada que traz multidões, mas de dizer que em festa de casamento, além da música mundana, Alamacheia, ainda tem as danças, sabe, essas danças mesmo que você vê por aí, mas são pessoas que têm milhões de seguidores. Por quê? É o tipo de crente morno, que tem a palavra, estudou, aprendeu, virou teólogo, mas agora está justamente ensinando a sua própria sabedoria. Deus desapareceu da vida dele, mas ele está lá como um Deus na terra, está lá como um falso profeta. Só que as pessoas não comem Bíblia e seguem, dão valor, dão razão, seguem esse tipo de gente, Alamaché, e não tem nem coragem de confrontar com a palavra de Deus. Não tem coragem. Estão seguindo aos crentes que são morno, que tem tudo de crente. Já viu aquele comercial do Denorex, né? Parece que é, mas não é. Lembra? É antigo aquele comercial lá. E aqui, ó, ele fala assim, ó: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Deus é claro quando quer dar uma chance, e é para todos. Ele fala assim: ó, você é morno, você pensa que está certo, mas está errado. Você está ensinando, e eu não te ensinei dessa forma. O que eu te ensinei, você deixou de lado e criou em você uma sabedoria e passou a ensinar o que você tem no seu coração. E o coração do homem é enganoso. A gente ouve voz e pensa que foi Deus falando. Então tudo foi Deus falando, não é. Aí cria muitas coisas, fábulas que não estão na palavra de Deus. Inventa história. É triste, irmãos. Oh, eu fico triste com isso aí. Eu ia ligar para o rapaz que veio aqui um tempo atrás aqui. Eu ia ligar para aquele pastor, mas eu não liguei. Porque falou que o ladrão da cruz, aquele que Jesus falou assim: até hoje tu estarás no paraíso, falou que era amigo de Jesus quando era criança. Eu não sei onde é que está isso na Bíblia. Onde é que está isso na Bíblia, que eles eram amigos quando estava, não é? Que veio aqui pregar. Eu ia ligar para ele, mas como eu não tenho muito assim, se fosse pessoas que a gente traz direto aqui, eu falava. Eu falo para alguns, eu falo assim: gente, mas pelo amor de Deus, deixa esse povo que está morno, que escreveu o que não está na Bíblia, de quieto, e lê o que está aqui. Isso só serve, só isso, ó. Não tem nada de papelzinho aqui do lado, é só isso, é só a palavra, é o que você tem aqui. Deus te mostra, te revela, você prega e não inventa nada. Como que aquele rapaz vai ser amigo, era amigo de Jesus? Ainda hoje lembrarei, Senhor, lembra de mim quando estiver no paraíso. Aí o pastor falou que Jesus era amigo do rapaz, do ladrão, quando era criança. Eu não entendo isso aí. Mas foi por quê? Porque ensinaram daquele jeito. Aí pegou para ele e vai pregando por aí. Coitado, não tem culpa, mas tem que ler aqui, ó, para não pregar o que não está aqui. Vocês não vão ouvir isso de mim, porque eu não consigo falar isso, irmãos. Eu falo o que está aqui, ó, o que eu entendo que Deus passou. E aqui eu encerro. Olha só, Deus, Ele dá uma oportunidade. Ele fala assim: ser, pois, zeloso. O que é ser zeloso, irmãos? É você saber realmente que nada pode entrar nessa palavra que não seja da palavra, que não seja a revelação que Deus está te dando. Uma coisa é você pregar sobre os costumes da época, porque tem a história para provar isso daí. Isso é lindo, a teologia nesse caso aqui, onde você vai pregar sobre o costume da época. Você não está inventando nada, era assim daquela forma, então você vai deduzir alguma coisa, fazer alguma analogia, mas não pegar o texto e inventar um monte de história. Não, isso não existe. Não pode acontecer isso aí. E ele fala assim, ó: eis que estou à porta
e bato. Ele dá uma chance. Se alguém ouvir a minha voz, ainda dá tempo daquele que está morno ouvir a voz de Deus. Se ele ouvir a voz de Deus, por quê, irmãos? Está ouvindo a voz de muitos, menos a de Deus. Deus está falando direto. Mas Jesus falou em João 10 que as ovelhas verdadeiras ouvem a voz do mestre e seguem a voz do bom pastor. Não ouvem a voz do ladrão, a lamaceia. Porque o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Ele vai matar primeiro a vida espiritual. Aí ele vai, aí ele vai roubar o quê? As promessas que você teve. Porque alguém morto espiritual não vive mais promessa. Olha que é triste, ó. Ele não veio senão para matar, roubar e destruir. Aí depois que rouba os sonhos, as promessas, aí ele destrói você. Ele vai jogar você no lamaçal do pecado e ninguém tira mais você de lá. Então é bom que você escute a voz do bom pastor. Porque Jesus está dizendo aqui, ó: eis que estou à porta e bato. Ele bate 24 horas por dia. Se alguém ouvir a minha voz, tem que ouvir. Depois ter a condição, depois que ouvir, abrir a porta. Por isso tem um monte de vírgula, né? Cada passo não é de repente, você ouviu e deixou quieto, não. Ouve e se apressa em abrir a porta. Jesus vai entrar. E quando ele entrar, olha que coisa linda o que ele traz para a nossa vida, ó. Quando ele entra, ó, aí ele fala assim, ó: e com ele cearei. O que isso quer dizer na minha concepção, no meu entendimento? Jesus quer cear conosco. E quando Jesus quer cear conosco, ele está dizendo bem assim, ó, vou explicar bem simples, conforme está aqui no meu entendimento. Quando ele fala assim, ó: eu cearei contigo, Tânia, escuta só, ele está falando assim: filha, prepara o que tu tens para me oferecer. Traga para mim o que tu tens, não esconda nada. Então, é essa comida que você quer que eu me alimente contigo? É isso? A lamacheia. Aí você coloca tudo na frente dele. Pecados, pede perdão, faz o que você quiser. Não esconde nada. A lamacheia. Aí quando você faz isso, aí ele vai trazer a última parte aqui, que é coisa linda, ó. Ó, meu Deus, isso é coisa tremenda, irmãos. Escuta só: esse estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, ó, e com ele cearei. Aí agora ele fala assim: e ele comigo. Quando Jesus está dizendo que vai ceiar com aquilo que se apresenta para ele, aí ele vai agora trazer o quê? A parte dele para oferecer para você. Eu cearei contigo. Ou seja, é bem simples você entender. Se alguém me convida para cear na casa, quem vai fazer a comida, igreja, é quem convidou. Agora, se eu convido, quem faz a comida sou eu. Por isso Jesus está dizendo: eu cearei contigo. Ou seja, me dá o que tu tens, e depois tu ceia comigo. Porque aí ele vai apresentar, fala assim: ó, filho, é assim, tu está fazendo isso, está errado. Era isso que ele queria dizer para aquela igreja lá do César. Ó, tu está pregando dessa forma, está errado, porque não está na Bíblia. Tu está trazendo palavrinha para amassagear a ego e a pessoa achar que vai vencer sem obediência. Ah, porque, irmãos, é muita pregação assim, irmãos. Não tem um cajado, não tem uma renúncia, não tem arrependimento. É só que Deus vai fazer. Não, não vai não. Não vai, porque Deus é santo. Por que não entrega a profecia completa? Vai fazer, mas tem que fazer assim, assim, assim. Ninguém faz nada sem receita, irmãos. O profeta tem que entender. Ele tem que dar a receita para a pessoa que recebeu fazer o bolo e comer do bolo. Mas eles não querem dar a receita, quer dar o bolo pronto, mas não dá a receita. Então não tem como comer bolo pronto. Por quê? Você não vai aprender como é que faz para conquistar o bolo. Aí o bolo não tem sabor. Aí você vai virar um crente morno. Por quê? Vai ficar aguardando promessa, mas não vai viver a promessa que Deus tem para você, porque os teus olhos estão cegos. Mas Deus quer dar o colírio. Como ele falou assim, ó: eita, eu quero te dar, meu Deus, ó, e que unge os teus olhos com o colírio. No versículo 18, finalzinho, ó: para que veja
Ele te chama. Versículo 18, dá no finalzinho, pastor, olha, ó. Para que te visse e não apareça a vergonha do trono de Deus, ó, e que unja os teus olhos com colírio de Deus, para que veja que ele está falando o quê? Que o morno, ele não está vendo mais nada, está vendo só que aquilo que é seu bel prazer. Então ele está por aí, ó, entupido de gente ao seu redor, mas levando milhares para o inferno. Então, queridos, aprenda nessa noite em nome de Jesus. Ninguém aqui é morno. Eu vou só explicar para encerrar o quente disso aqui. O quente, você entende que o quente é aquele que realmente ele já está um pouco além, né? Ele está buscando muito. É como se fosse o professor seu quente e o aluno seu frio. Os dois vão para o céu. Mas aquele aluno que está na sala de aula que não aprende nada é o morno. Aí o que acontece? Está na sala de aula, final de ano, o frio passa de ano, né? Mas o morno não. Repete novamente, se Deus der oportunidade. Essa igreja que estava morna de Laodiceia, Deus estava dizendo assim, ó: sê pois zeloso, arrepende-te, que eu vou te salvar, porque eu estou à porta e estou batendo. Dá tempo, igreja. Se você tem sido morno em alguma área da tua vida, seja frio, começa de novo, bem devagarinho como frio. E se você já sabe, já tem condições, seja quente. Seja quente. Já sabe fazer a obra de Deus, faça mesmo com fervor. Faça ou da forma fria ou quente, não importa, porque Deus sabe quem é frio e quem é quente. Mas os dois ele abraça, abençoa, ensina e vai levar para a glória. Mas o morno não. Amém? Vamos colocar de pé para a glória de Deus. Eu vou orar aqui, queridos. Eu vou orar, vou levantar um clamor. Ora Macheia. E você vai repetir o que eu vou orar. Amém, igreja? Vamos repetir. Vamos falar assim: Senhor meu Deus, hoje eu creio que sou frio ou quente. Mas se porventura em alguma área da minha vida eu esteja morno, me mostra e me faz se arrepender. Alamachei em todo tempo. Em todo tempo, igreja. Em nome de Jesus. Pai, eu te glorifico por essa noite, ó Deus, e te exalto pelo entendimento que o Senhor tem nos dado a cada um que aqui está presente. Pai, nessa noite nós aprendemos, Pai querido, que todos, papai, que vêm ao Senhor, o Senhor de maneira nenhuma lançará fora. Nós aprendemos que para a igreja mais criticada, para a igreja que aos olhos de muitos não tinha mais jeito, o Senhor traz para ela uma oportunidade. Então eu, como igreja, Pai querido, se alguma área, Senhor amado, da minha vida e desse ministério tem sido morno, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos mostra e nos ajuda a mudar a situação, Pai querido. Porque, Pai amado, não é em vão, Pai, estar em Tua presença e não ter a certeza, Pai, que mesmo sendo frio eu sei que eu vou para a glória, Pai, ou mesmo sendo quente eu vou também para, Pai, morar contigo. E esse é o desejo, Pai amado. Então, em nome de Jesus, Pai, que nós saibamos, Papai, distinguir, discernir, e que possamos, Pai querido, buscar cada vez mais Tua face, mesmo, Papai, na pouca força como frio, ou na muita força como quente. Que estejamos sempre voltados para Te glorificar e Te aguardar, Senhor amado, com vestes brancas e fazendo a Tua obra segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda o Rei da Glória.